Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Nesse momento, em nome de Cristo, nós vamos meditar nesse importante tema tão polêmico no mundo religioso de hoje, especialmente no Adventismo. É um assunto bastante polêmico no mundo adventista, né? E vamos entender um pouco sobre esta profecia. Em Apocalipse, no capítulo 7, Apocalipse capítulo 7, nós encontramos aqui a visão daqueles 4 anjos nos 4 pontos cardeais da terra, que diz aqui o verso 1 em diante. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então esse anjo voou rapidamente para esses 4 anjos, clamando com grande voz para eles segurai. Este anjo é o mesmo terceiro anjo do Apocalipse 14, que tinha uma grande obra a ser feito. E esses 4 anjos foi dado a ordem para eles segurassem, retessem esses 4 ventos, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Até quando deveria esses 4 anjos segurar esses 4 ventos? Até que os servos de Deus fossem assinalados nas suas testas, o selo de Deus. Aquele mesmo selo que está lá em Ezequiel 20, verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. E agora o verso 4 nos diz: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil, de todas as tribos de Israel. Esse Israel é o Israel antigo? É sobre o Israel antigo que está falando aqui? Não, o Israel antigo já passou. É sobre o Israel espiritual de hoje. Porque as coisas espirituais de hoje têm o paralelo lá nas coisas do passado. Então, o tipo e o antitípico. Então, o Israel antigo é simbolizado agora pelo Israel moderno, o Israel de hoje. É esse Israel de hoje que está se falando, o Israel moderno, Israel espiritual de hoje. Em outras palavras, o adventismo de hoje. E quantas pessoas vai ser assinalada por esse anjo? 144 mil. E está aí a dúvida de hoje, que está no mundo religioso, o problema que está aí no adventismo de hoje, que é a grande controvérsia no assunto. Se esse número é simbólico ou se esse número é literal. Dentro do adventismo de hoje existem várias crenças sobre esse ponto. Não existe um ponto firmado sobre esse assunto. Muitos creem que o número é simbólico, é espiritual, é simbólico. Outros dizem, não, tanto faz fazer parte dos 144 mil ou da grande multidão. Porque mais para frente aqui, do verso 9 em diante, nós vamos ver aqui a grande multidão. E
Aqui eles dizem, tanto faz fazer parte da grande multidão ou fazer parte dos 144 mil, o importante é ser salvo. E nós vamos, outros dizem, não, 144 mil, o texto diz que é só, porque são virgens. Então só solteiros. Outros dizem, só filhos de pastores. Então existe uma grande confusão religiosa em cima deste ponto. Mas vamos ver o que a Bíblia e o Espírito de profecia nos fala sobre esse ponto. Se é simbólico, se é literal. Nós vamos entender o que o Espírito de profecia, a profetisa do Senhor, nos fala sobre esse assunto. Primeiro texto aqui, o livro Primeiros Escrito, página 38, primeiro parágrafo. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra, e estava em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para o remanescente. Levantou então as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então foi visto que o remanescente não estava preparado. E Jesus agora, com um olhar compassivo, olhou para o remanescente. E agora exclamou ao Pai 3 vezes: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi que Deus, que estava sentado sobre o grande trono branco, saiu uma luz extraordinariamente brilhante. E derramando-se em redor de Jesus, vi a seguir um anjo com a missão da parte de Jesus, voando celeremente, ou rapidamente, aos 4 anjos, a quem tinha a obra de fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, segurai, segurai. Nota que interessante, por 3 vezes Cristo clama ao Pai: meu sangue, Pai, meu sangue, Pai, meu sangue. E agora esse anjo, voando rapidamente para os 4 anjos, ele brada por 3 vezes também: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte, até que se complete essa obra do assinalamento, e que o povo de Deus, os servos de Deus, o remanescente fiel desses últimos dias, recebam o selo do Deus vivo na sua fronte. E agora, no parágrafo seguinte, parágrafo 2, ela diz: perguntei ao meu anjo assistente o significado do que eu ouvia, que iria fazer os 4 anjos. E ele me disse que era Deus que restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo que se relacionava com a terra, e que os 4 anjos tinham o poder da parte de Deus para reter os ventos, e que estavam prestes a soltá-los. Que ventos são esses? São guerras, destruições, as calamidades que haveriam de vir, e que vai vir após a porta da graça se fechar. E esses 4 anjos estavam em vias de soltar esses ventos. Enquanto lhes afrouxavam as mãos e os ventos estavam para soprar, os olhos maravilhosos de Jesus contemplavam o remanescente, que não estava selado, e erguendo as mãos ao Pai, alegou que ele havia derramado o seu sangue por eles. Então, outro anjo recebeu uma ordem para voar velozmente aos 4 anjos
e mandar-lhes reter os ventos, até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Então ela perguntou ao anjo o significado daquilo que ela ouvira. E agora o anjo começa a explicar. Esses ventos estavam para ser soltos, mas Jesus viu que o remanescente não estava selado. E então agora ele alegou ao Pai pelo seu sangue. E da parte do Pai saiu aquela luz, dando autoridade a ele, e ele enviou esse poderoso anjo a voar rapidamente para clamar aqueles 4 anjos que segurassem os ventos, até que os servos de Deus fossem assinalados. O que nos indica que quando terminar a obra do assinalamento, quantos vão ser assinalados nessa obra do assinalamento, lá de Apocalipse 7? 144 mil. Quando terminar a obra do assinalamento, nos mostra aqui então que esses 4 anjos vão soltar os 4 ventos. Apocalipse 7, verso 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Então, como eu disse, Israel, antigo ou moderno? Há quem diz, não, é só sobre os judeus, só sobre os as 12 tribos dos judeus. Mas vamos ver o que Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 2, verso 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, e nem circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então se fala do Israel espiritual, que a irmã White expressa muito bem isso, o Israel espiritual de hoje. E olha que interessante que a irmã White nos fala aqui, está no comentário bíblico, volume 7, na página 970. Procuremos com todo o poder de Deus, que Deus nos tem dado, estar entre os 144 mil. Só os que receberem o selo do Deus vivo terão o passaporte para transpor os portais da cidade santa. Procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144 mil. Notem quão importante que é esse assunto. E aqui o texto nos mostra, aqui nós vamos confirmar com outros textos, que são números literais e não é um número simbólico. Nós temos que fazer parte desse número de 144 mil. E agora se faz uma confusão, está entre os 144 mil, e eles dizem, está entre não quer dizer fazer parte dele. Nós vamos conferir outros textos a respeito disso. E notemos aqui, só nesse texto aqui de Ezequiel, nós já temos uma noção. Ezequiel capítulo 9, Ezequiel 9, verso 2. E eis que vinha 6 homens. Quantos homens foi visto? 6 homens, a caminho da porta alta. Ezequiel capítulo 9, verso 2. Eis que vinha 6 homens, a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um deles com as suas armas destruidoras na sua mão. E entre eles, e um dos 6, quer dizer aqui, entre eles,
Porque foi visto 6, não foi visto 7. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Então, quantos homens foram vistos? São 6 anjos. Quantos foi visto? 6. Foi visto 6 ou foi visto 7? Entre eles estavam trajado com um tinteiro de escrivão na sua cinta. Então não são 7 homens, foi visto 6. Só que dentre eles, um deles estava com tinteiro de escrivão. Então quando a irmã White fala, procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado estar entre os 144 mil, ela não quer dizer 144 mil e mais esses. Ela está dizendo 144 mil. Ela está dizendo para nós procurar com todo o poder que Deus nos tem dado, fazer parte dos 144 mil. Ser um dos assinalados. E olha o que diz em Ezequiel 9, verso 11. E eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cinta estava um tinteiro de escrivão, tornou com a resposta dizendo, fiz como me mandaste. Esse que foi identificado entre os 6, que estava vestido de linho, trajado, com essa vestimenta vestido de linho, e com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E ele fez a sua obra, de assinalar os 144 mil, e depois ele voltou para dizer que a sua obra estava feita. Nós vamos ver os textos do Espírito de Profecia confirmando isso. Aqui agora nós vamos ler em Meditação Matinal, página 59. Perdão, Meditação Matinal de 59, página 153. Vai nos falar sobre a ressurreição parcial ou especial, lá de Daniel 12, verso 2, e o concerto de paz. E nós vamos ver o que tem a ver uma coisa com a outra. Vi que ela se refere a uma irmã que morreu, e a irmã White vai aqui dizer que essa irmã faria parte, estava entre os 144 mil. Para entender aqui o assunto. Está entre, não é 144 mil, mas essa irmã. É fazer parte dele. Meditação de 59, página 153. Vi que ela estava selada, e a voz de Deus ressurgiria. A voz de Deus é lá de Daniel 12, 2, que nós vamos ler. E se ergueria sobre a terra, e estaria com os 144 mil. Vi que não precisamos chorar sobre ela. Ela repousaria durante o tempo de angústia. E tudo que podemos lamentar seria a nossa perca de ficar privados de sua companhia. Vi que seu falecimento redundaria em bem. Essa irmã que faleceu, e muitos lamentaram pela perca dela, ela viu que essa irmã estava selada. E lá nessa ressurreição especial, parcial, ela ressuscitaria a voz de Deus e faria parte, estaria com os 144 mil, fazendo parte dele. Ela estava selada. E quantas pessoas que o anjo assinalou, diria lá de Apocalipse 7, e viu o número dos que eram assinalados, que eram quanto? 144 mil. Então essa irmã, ela não era 144 mil e mais essa irmã. Ela fazia parte do 144 mil. Daniel 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno.
Grande Conflito, página 637, nos esclarece esse ponto. Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. E quem são esses que ressuscitam para a vida eterna? Ela continua. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus e com os que guardaram a sua lei. E quem são aqueles que ressuscitam para vergonha e desprezo eterno? Os mesmos que os transpassaram. Apocalipse 1, verso 7. Os que zombaram, escarneceram da agonia de Cristo. E os mais acérrimos inimigos da verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Para que serve essa ressurreição especial? Por que especial? Porque ela não é a primeira ressurreição, lá de Apocalipse, capítulo 20, verso 6, que lá diz, bem-aventurados os santos que têm parte na primeira ressurreição, sobre eles não tem poder segunda a morte. Lá naquela ressurreição, só ressuscitam os bem-aventurados santos. Lá, sim, vai ressuscitar a grande multidão, desde Abel até o último, salvo, fazendo parte ali dos que não fazem parte da mensagem do terceiro anjo, da tríplice mensagem angélica. Vão ressuscitar ali nessa primeira ressurreição. Só justo. Não é uma ressurreição mista. É só justo. E a ressurreição dos ímpios vai ser quando? 1000 anos depois. Então, esta ressurreição especial de Daniel 12, 2, ela se dá antes mesmo de Cristo aparecer nas nuvens do céu. A primeira ressurreição vai se dar por Cristo quando ele já estiver sobre a terra. Ele não vai descer à terra, mas vai estar na nuvem. Mas é Cristo que vai fazer esta primeira ressurreição. E já essa ressurreição de Daniel 12, 2, diz aqui, é pela voz de Deus, que vai se dar ali entre a sexta e a sétima praga. Abrem-se a sepultura, e todos os que morreram na fé da mensagem do primeiro anjo ressuscitam glorificados para ouvir o concerto de paz. Então, desde que iniciou a tríplice mensagem angélica, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, esses vão, os que passaram pela sepultura, assim como aquela irmã que a irmã White se referiu, vão ressuscitar glorificados para ouvir o concerto de paz. Grande Conflito, página 637. E o Primeiros Escritos, página 285, nos diz assim: houve um grande terremoto, falando do mesmo acontecimento. Houve um grande terremoto. As sepulturas se abriram. E os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram do seu leito de pó, glorificados para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. Primeiros Escritos 285. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. De 1844 para cá, eles vão ressuscitar, eles vão aparecer nessa ressurreição especial. Se eles não aparecerem nessa ressurreição especial, em que ressurreição que eles vão ressurgir? Porque entre o adventismo eles dizem, olha, tanto
tanto faz fazer parte dos 144 mil, como da grande multidão. O importante é ser salvo. Mas aqui o texto é bem claro em dizer que os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, eles ressuscitam nesta ressurreição especial. E a grande multidão ressuscita onde? Na primeira? Na primeira ressurreição. Então, se o adventista fiel, se o adventista não ressuscitar nessa ressurreição especial, ele vai ressuscitar aonde? Na segunda ressurreição. Na ressurreição dos ímpios. Porque todos os fiéis que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, em que ressurreição que eles ressuscitam? Nesta ressurreição especial. O texto é bem claro em dizer aqui. Então, quando a irmã White diz, procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144 mil. Por quê? Porque não tem outra oportunidade. Eles têm que fazer parte dos 144 mil. E se passarem pela morte, eles têm que ressuscitar nesta ressurreição de Daniel 12:2. Senão ele está perdido. Por isso que é tão importante esse assunto. É uma mensagem de vida ou de morte. Então, é um ponto de salvação esse assunto. Agora nós vamos ver o que é esse concerto de paz e quantos vão ouvir o concerto de paz. Olha, quão importante. Quantos vão ouvir o concerto de paz? O que é esse concerto de paz? E quem vai estar na terra além dos 144 mil? Primeiros Escritos, página 15. Logo, ouvimos a voz de Deus. Nota que a irmã White está se colocando aqui no meio, porque todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, eles vão ouvir essa voz. Eles ressuscitam para ouvir o concerto de paz. E a irmã White dizendo aqui, logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas. O que é o concerto de paz? Vamos ver aqui. Hein? A qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. O que é o concerto de paz? É Deus avisando, anunciando a esses escolhidos o dia e a hora da vinda de Jesus. Quem são esses escolhidos? Os santos vivos. Por que santos vivos? Porque tanto aqueles que passaram pelo sepulcro ressuscitaram na ressurreição especial, como aqueles que permaneceram vivos. Eles são em número de quanto? O texto aqui nos afirma. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz de Deus. Para eles, Deus falava em tom nítido e claro. E eles entenderam. E os outros? Quem que eram os outros? Tinha mais algum santo, algum salvo no meio ali que não ouviu a voz? Quem que eram os outros? Só vai ter dois grupos. Os 144 mil e os outros, que ela diz aqui. Ao passo que os ímpios, nota bem, só tem ali nessa ocasião os 144 mil e os outros são o que mesmo? Os ímpios, não tem mais nenhum salvo aqui. Ou fazemos parte dos 144 mil, ou seremos ímpios. E os ímpios julgaram que fosse trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo,
E os nossos rostos brilhou com o esplendor da glória de Deus. E aconteceu como Moisés na descida do Monte Sinai. Este acontecimento aqui se dá entre a sexta e a sétima praga, aonde está em via de se cumprir ali aquele decreto de morte. E quando na hora, porque para os ímpios o dia vira à meia-noite e eles não vão nem esperar amanhecer o dia para cumprir o decreto de morte. E à meia-noite, e entra em vigor ali o decreto de morte, os ímpios correm para as prisões para nos matar o povo de Deus. Quando vai acontecer o quê? À meia-noite, o sol vai raiar à meia-noite e vai haver esse grande terremoto. E os santos vão ressuscitar. Aqueles que estão ali nas cadeias, as cadeias vão se abrir, eles vão estar livres e vai se dar essa ressurreição especial. E agora vai estar tudo paralisado, os ímpios vão estar imóveis mediante ao acontecimento. E ali em meio aos trovões e terremotos que os ímpios estão escutando, os justos, os 144 mil, compostos daqueles que acabaram de ressuscitar na ressurreição especial, juntamente com os que permaneceram vivos, vão ouvir a voz claramente. É Deus falando com os 144 mil e anunciando o dia e a hora da vinda de Jesus. E o restante é o que mesmo? Ímpio. Mais um texto, continuando. Os 144 mil estavam todos selados. Quantos vão ser selados, assinalados? Por aquele anjo que clamou aos 4 anjos, segurai, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. A quem João diz, ouvi o número dos assinalados. E eram quanto? 144 mil. Do Israel espiritual de hoje. Os 144 mil estavam todos selados e perfeitamente unidos. Em suas testas estava escrito, Deus, Nova Jerusalém. E tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Só lá que nós vamos saber o nome verdadeiro, o novo nome de Jesus. Por causa do nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram, não cumpriram lá o decreto de morte e agora vão querer cumpri-lo. Os ímpios enraiveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão. Quando estendemos as mãos em nome do Senhor, e eles caíram indefesos ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado a nós. Porque fazia isso daqui antes, não é que vai fazer lá. Lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo, uma outra doutrina abandonada pelo adventismo. Ósculo santo. Não é que vai chegar lá e eles vão praticar o ósculo santo. É uma doutrina que esses santos, os 144 mil, têm essa doutrina. 144 mil, o povo de Deus hoje tem essa doutrina. E lá nós vamos ser reconhecidos também. E esses que não aceitam essa doutrina, que abandonaram essa doutrina, diz aqui, foi então que a sinagoga de Satanás reconheceu que Deus nos havia amado a nós, por esses sinais, esses 2 sinais. E quem é a sinagoga de Satanás? Mais uma vez representada lá pelos judeus, os que se dizem judeus e não. E no Israel moderno, quem são? Os adventismos que se dizem adventistas e não são. Porque
abandonaram a fé adventista, não creem nos 144 mil, não creem em outras doutrinas que compõem o povo de Deus, inclusive o ósculo santo. Foi então que a sinagoga de Satanás conheceu que Deus nos havia amado, que lavávamos os pés uns aos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo. O que eles vão fazer lá, então, agora? E adoraram aos nossos pés. Não que ali tenham outra oportunidade para eles, mas eles são forçados mentalmente a reconhecer que Deus nos havia amado, que Deus nos ama. E vão, segundo aqui a profecia, vão se prostrar aos nossos pés. A volta de Jesus e a ressurreição total. Para nós vermos que tem diferença entre a ressurreição especial e a primeira ressurreição. Quem faz a ressurreição especial? A voz de Deus. E quem faz a primeira ressurreição? Vamos ver aqui. Porque para os 144 mil, eles vão saber, Deus vai falar para eles, o dia e a hora da vinda de Jesus. Continuando a mesma página aqui, página 15 do Primeiros Escritos. Logo, nossos olhares foram dirigidos ao Órion, ao Oriente, aonde aquela nuvenzinha vai aparecer. Pois aparecera uma nuvenzinha, aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem. Mas essa nuvenzinha, um pontozinho no céu, aproximadamente da metade, do tamanho da metade da mão de um homem. Essa nuvenzinha é um sinal para os 144 mil. Que aquela nuvenzinha lá é Jesus vindo com todos os anjos dos céus. A qual nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós em silêncio solene olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e esplendidamente, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha a aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achava 10 milhares de anjos, entoando cânticos agradabilíssimos. E sobre ela estava sentado o Filho do Homem, os cabelos brancos e anelados caíram-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Então, aqui, depois desses acontecimentos aqui, em que Deus anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus, naquele momento, eles ficaram olhando lá para o Órion, para o Oriente, aquele lugar de onde se sabe pela profecia que Jesus vem por aquele canal ali na atmosfera, que se chama Órion, a constelação de Órion. E a profecia diz que Jesus vem dali. E eles estão olhando e viram ali o sinal, que quando começa o sinal, é aproximadamente da metade da mão de um homem. Mas eles sabem, os santos sabem, os 144 mil sabem que ali é Jesus vindo. Página 16, continuando o assunto. Então a trombeta de prata de Jesus soou, ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo. Olhou para a sepultura dos santos que dormiam. Ergueu então os olhos e a mão aos céus e exclamou: despertai, 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 vós que dormis no pó, levantai-vos
e houve um forte terremoto. As sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Lembrando que os santos lá que ressuscitaram na ressurreição especial, eles ressuscitam como? Glorificados. Mas aqui os que vão ressuscitar na primeira ressurreição já ressuscitam imortalizados. Continuando o texto. Os 144 mil clamaram aleluia, quando reconheceram amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante foram transformados. Então, porque os 144 mil, os que passaram pela sepultura, ressuscitaram glorificado, agora são transformados juntamente com aqueles que acabaram de ressuscitar na primeira ressurreição. E fomos transformados e arrebatados juntamente com eles, assim como diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que acabaram de ressuscitar, ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Dizendo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem na vinda do Senhor. Primeiro vai se dar, verso 16, primeiro vai se dar a ressurreição dos justos. Vamos ler o verso 16 aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, porque aqui está só o verso 15 e o verso 17. Capítulo 4, verso 16. O texto lá diz, primeiro vai se dar a ressurreição dos justos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Voltando ao primeiro escrito, agora a página 16 e 17. Todos nós entramos na nuvem, tanto os 144 mil como aqueles que acabaram de ressuscitar na ressurreição especial, que o texto diz, juntamente com eles. E estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas com a sua própria destra, com a sua própria mão direita, e colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali, sobre o mar de vidro, os 144 mil ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. E todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhamos sobre o mar de vidro, em direção à porta da cidade. Jesus
levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas e fê-lo girar sobre seus reluzentes gonzos. E nos disse: levantai, vós lavastes vossas vestes em meu sangue, permanecesses firme em minha verdade. Entrai, todos entramos e sentimos ter perfeito direito à cidade. Amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos, e estavam diante do trono do Cordeiro. Aqui se fala da grande multidão, os 144 mil e a grande multidão que ressuscitaram lá na primeira ressurreição. Que possamos estudar e examinar esse assunto, assim como a White diz, procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144 mil, que ela quis dizer, fazer parte dos 144 mil. Que para nós que conhecemos a tríplice mensagem angélica, só tem uma oportunidade, fazer parte dos 144 mil. Se nós não fizermos parte dos 144 mil, estaremos como? Perdidos. Se nós descermos à sepultura sem fazer parte dos 144 mil, só vamos aparecer, não aparece na ressurreição especial, não aparece na primeira ressurreição, só aparece na segunda, a ressurreição dos ímpios. Então, por isso que ela diz, e ela enfatiza bem, procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado, fazer parte dos 144 mil. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Louvado seja nosso Senhor.